gente, que assim, que acho que ajuda bastante a vocês organizarem esse conteúdo todo que vem sendo passado, né? Então a gente tem uma técnica que a gente chama de 3, 2, 1. Então o que é isso? Enquanto as pessoas estão falando, anota aí, ou pensa na sua cabeça, né? Memoriza 3 coisas que você aprendeu daquilo que está sendo dito, 2 coisas que você vai ensinar para alguém. Sei que muita gente trabalha como condutor, né? E, então, sempre retém a informação para ser passada para outras pessoas. E uma coisa que eu levo para mim pro resto da vida. Então, 3 coisas que eu aprendi aqui, 2 coisas que eu vou ensinar para alguém, uma coisa que eu levo para mim, que eu vou levar para mim que eu não vou esquecer mais. Então, essa é uma maneira da gente organizar o aprendizado e colocar uma hierarquia também, né? De acordo com a representação que aquilo faz para a gente. É muito simples, mas nos ajuda muito depois no trabalho final. Então é só uma dica. Então, palavra com a Milene para começar a apresentação. Obrigado. Antes de começar, Daniel, abre sua câmera para o pessoal ver quem está falando. Só para a gente se apresentar rapidamente. Não está aberta a minha câmera? Acho que está aberta. Está aberta? Está aberta. Eu estou visualizando aqui. E agora? Estou com algum problema eu aqui. Peraí. Vamos lá, deixa eu mudar aqui. Gente, tomara que não dê problema aqui na minha apresentação. Mas a mim vocês estão vendo, né? O pessoal já teve contato comigo ontem. Eu não me apresentei exatamente, eu sou geóloga, né? E estou fazendo agora o meu doutorado na UNB. E tem algum tempo que eu trabalho com esse tema, né, das cavernas e dos terrenos kársticos. Então, vou começar a aula de hoje. Vamos ver aqui se vai dar tudo certo, com certeza dará. A projeção já está na tela? Tá sim, tá sim. Tudo bem. Então, o tema da aula de hoje é abordar a espeleologia como uma ciência multidisciplinar. Vocês vão ver a amplitude, né, dessa abrangência, né, de temas que estão permeando. Nós temos dado uma ênfase mais aos aspectos do meio físico, né, que é mais a nossa área de conhecimento. Mas hoje a gente tem o Daniel aqui, que é um dos maiores fotógrafos de ambiente de cavernas do mundo, tem imagens sensacionais, e ele vai, com certeza, fazer um passeio com vocês por esses valores todos, e uma visão assim um pouco mais humana também, né, a respeito desses ambientes kársticos, né? E eu vou começar falando um pouco sobre esses valores ambientais e científicos, e a estrutura do curso, vocês podem notar que assim os temas, eles vão de certa forma, eles vão se permeando mutuamente ao longo das aulas, né? Então, por exemplo, amanhã nós vamos falar sobre a visitação, sobre a pesquisa, e nesse momento da abordagem da pesquisa científica, suas aplicações, eu vou trazer para vocês um pouco mais desse sentimento dos valores científicos. Hoje vai ser uma passagem bem superficial, bem rápida, né? Porque a ideia é focar a questão dos locais de ocorrência das cavernas. Então, é um paradigma, né? Quando você fala das cavernas, a tendência é você fazer uma imersão dentro do ambiente, né, das cavernas, e se ater à questão cênica, né, as belezas, a esses aspectos, né, que inclusive é o que mais atrai o turista. E a ideia é hoje sair um pouquinho do interior da caverna e ver o que tem a ver, né, os locais, qual é a relação das cavernas com o meio que elas se encontram. Então, nós vamos fazer uma abordagem mais nesse sentido. E quando eu falo em locais de ocorrência, nós estamos trazendo o conceito de terrenos kársticos, que foi já comentado nas aulas passadas, né? Então, assim, a apresentação agora vai ser um pouco lúdica. É uma apresentação tentando criar uma narrativa para vocês perceberem essa importância dos terrenos kársticos, o que isso significa para a existência das cavernas, né? E para o conceito, inclusive, de cavernas como um ambiente mais amplo, né? Então, eu trago aqui primeiro uma cena que é tipicamente kárstica, né? Um cenário dos mais reveladores do karst. Então, é uma pena que a gente não esteja numa aula presencial, porque a ideia é interagir bastante, mas eu perguntaria que nessa cena, né, tem vários elementos que a gente de cara observa.
Então, a primeira coisa que a gente observa aqui nessa cena, né, eu vou destacar aqui, que é a presença de uma pessoa aqui. Embora a gente tenha áreas kársticas ao longo do Brasil, aqui está um mapa que mostra em azul as áreas kársticas em rochas carbonáticas, que são essas que trazem para a gente esse cenário, né, que está ilustrado na foto. Essas áreas estão em azul, e aqui é a distribuição dela no território brasileiro, né? Embora a gente tenha muitas áreas kársticas que ainda se encontram, digamos assim, afastadas de áreas urbanas, ou um pouco mais distantes da ocupação, você sempre terá uma relação humana com esse tipo de ambiente, né? E esse é um dos seus valores, né? O que esse ambiente oferece como valor e o que ele tem como vulnerabilidade pelo fato de existir uma interação humana, né, com esse ambiente. Só para não deixar passar, essas outras áreas em cinza são áreas que têm tipos de rochas que não são exatamente as carbonáticas, que permitem uma configuração dessa tipicamente, né, com feições de dissolução da rocha, mas também são locais em que você tem a formação de caverna, por processos ou semelhantes, ou outros tipos de processos que, no entanto, configuram também ambientes com cavernas. Bom, um outro elemento que a gente observa de cara nessa paisagem é justamente esse aspecto da rocha, né? Então, essas formas, né, em que você vê um realce das camadas da caverna, umas formas pontiagudas, né, como essas aqui, essas torres, que são chamadas de lapiás, são feições também de dissolução da rocha na superfície, né? Então, isso é uma coisa também que faz muito parte da paisagem kárstica, e muitas vezes ela não vem só retratada por essas formas pontiagudas, tem um conjunto de formas que são resultado do processo de dissolução e da interação da água com a forma como a rocha está organizada, a sua composição. Enfim, dizem por aí que sempre os ambientes kársticos oferecem essas coisas meio bizarras, né? Eu ouço muitas pessoas falarem no bizarro, são essas formações aí que a gente está vendo. Aqui também um aspecto, né, do kárstico, com suas torres aqui, de calcário, né? Essa é uma foto tirada do livro que tem muitas informações básicas e é bem abrangente, que é esse Princípios de Karstologia e Geomorfologia Kárstica, né? Do professor Panicet, da PUC, do Travassos, e eu trouxe aqui em destaque a legenda que acompanha essa figura aqui do livro. Então, vejam só, detalhe de parte de um paredão carbonático de cerca de 20 metros, com seus... E aí a gente tem uma palavra impronunciável, né? Então, durante muito tempo, as pessoas... as pessoas se assustavam um pouco com toda essa terminologia, com todo esse conhecimento aparentemente complexo, né? De forma que a gente teve, até uns 20 anos atrás, poucas pessoas realmente dedicadas ao estudo desse tipo de ambiente, né? Hoje a gente tem um boom, né? A gente tem uma grande inserção de tipos diferentes de profissionais, muito também por causa da demanda da legislação, que é um assunto que nós vamos tratar no último dia de aula, né? Mas, na verdade, essa palavra aqui, que impronunciável, quem fala alemão sabe bem, Schifffugen, sei lá como é que fala, mas está dizendo que aqui estão destacadas essas formas que se apresentam como canaletas, né, como reentrâncias horizontais relacionadas ao acamamento da rocha, né? Bom, outro aspecto para a gente ver nessa paisagem aqui é justamente a aridez, digamos assim, a falta de água, que é uma coisa bastante clássica, né, nos terrenos kársticos. Por quê? Porque em áreas que você tem... É um ambiente que você tem uma alta permeabilidade. A rocha... com todos esses aspectos de dissolução, ela aumenta muito a porosidade, então a água infiltra com muita facilidade. Então, você vê aqui nessas imagens verdadeiros leitos de rio que funcionam, mas funcionam durante as chuvas torrenciais, e logo essas águas se infiltram para o subterrâneo.
né? Então, isso é um aspecto muito típico e tem um rebatimento, digamos assim, na ocupação do território. Você não tem essa disponibilidade de água, pelo menos superficial, né, de fácil alcance. Então, muitas comunidades, as comunidades, na verdade, dependem muito dessas águas que infiltraram para o subterrâneo, né? Aqui uma ilustração, né, de um grande vale, né, totalmente seco, né, que no passado provavelmente houve uma condição diferente hidrológica nesse cenário aqui. Nós vamos falar um pouco à frente. Ocorre que muitas vezes essas águas elas vão infiltrando, podem ficar acumuladas em diferentes compartimentos no meio subterrâneo, né? E é comum você encontrar água acumulada nessas fissuras, né? Mais ou menos subsuperficiais, e é isso que justamente essa umidade, né, é que garante também, agora eu destaquei, a vegetação que a gente consegue ver, né, que a gente percebe. É uma vegetação, tem alguém da botânica aí que está estudando sobre isso, né? Então, junto dessas exposições rochosas, você tem uma vegetação muito particular, vinculada a essa condição ambiental aqui. O que mais a gente vê aqui nessa cena? É verdade, eu estou fazendo uma dinâmica do vejo, não vejo, né? Então, nós estamos falando aqui sobre as coisas que eu vejo, né? Tem uma fauna relacionada aqui também a esse tipo de ambiente, né? Quem trabalha no campo, né, tem oportunidade de ver ocasionalmente, né? Ter contato com essa fauna, né? Não é muito a fauna nem sempre se apresenta assim tão evidente, né? Mas tem relatos por quem trabalha com isso bastante frequentes de encontros, por exemplo, com felinos e enfim. Então, mas nessa cena eu não consigo perceber esse tipo de fauna, né? Eu apenas representei aqui ludicamente, né? E o que mais eu vejo? Agora eu simulei uma situação que é um outro elemento que se apresenta, né, nessa relação do ambiente kárstico, que são os solos, né? Os solos que recobrem ocasionalmente, em algumas áreas recobrem totalmente, né, essas rochas calcárias. Enfim, e essa é uma configuração do karst, de um karst que não está tão exposto nessa imagem, né? Que eu tenho aí a vegetação, eu tenho um solo e uma relação aqui entre o solo e um relevo, digamos assim, rochoso, né? Que se apresenta embaixo dessa cobertura de solo. Embaixo do solo, o relevo kárstico está se desenvolvendo, né? Ele não precisa estar exposto, né? Afinal de contas, eu tenho uma água de infiltração e eu tenho uma gradação, desde a superfície até a profundidade do meio rochoso, uma gradação, digamos, da sua configuração, do grau de karstificação dessa rocha. Então, nós estamos falando nessa cena aqui do epikarst. O epikarst é toda essa parte mais superficial do karst, né, que você tem a interação entre solo e rocha, né, uma parte mais superficial do pacote rochoso que se encontra mais karstificado, ou seja, com uma maior porosidade, com as fissuras de dissolução mais desenvolvidas, né? E até chegar à parte do pacote rochoso em que essa karstificação já não está tão desenvolvida, mas existe. Ela apenas não é mais tão desenvolvida. Então, o que acontece? Essa é uma foto tirada do livro do Travassos, né? Que é autor. E aqui a gente está retratando um bloco completo, né? Da cena completa do ambiente kárstico. Então, quando a gente fala do epikarst, nós estamos falando dessa zona que vai desde a superfície, que pode estar coberta ainda ou não por solos, ou apenas com solos residuais que estão ainda preenchendo as fissuras, né, que já foram abertas por dissolução, até essa parte em que a rocha se encontra menos karstificada. O que isso é importante a gente entender essa questão? É importante porque quando você tem a infiltração da água, né, da chuva, você tem diferentes graus de permeabilidade dessa rocha em função do estado de intemperismo que ela sofreu, né? Então, isso significa, aqui um destaque para essa área de contato entre solo e rocha,
né? Significa que quando essa água está penetrando por esse ambiente, ela tende a ter um retardo, digamos assim, da infiltração, né? Formando, então, áreas que você tem diferentes níveis de saturação da água. Então, como se eu primeiro fizesse um pequeno acúmulo de água, né? Depois, vamos supor, uma chuva forte, a água primeiro tem um primeiro retardo antes de se infiltrar, pelas fraturas da rocha, né? E mais abaixo ela também sofre um retardo, porque ela encontra uma rocha menos castificada aqui. Então, toda essa zonação do bloco, ela vai trazer uma série de condições específicas, sejam geotécnicas, sejam hidrológicas, né? Que é preciso que as pessoas que tratam, que convivem com esse tipo de ambiente, seja profissionalmente ou como um habitante dessas regiões, né, percebam em que zona, em que parte desse cenário se encontra, né? Nós vamos ver isso um pouquinho mais a fundo. Eventualmente, essas áreas podem estar completamente cobertas ou praticamente cobertas por solo, o que não significa que não exista abaixo um ambiente que está sofrendo a castificação. Então, aqui eu representei, vamos supor, um terreno ondulado, aqui que é típico, né, com aquelas ondulações em bacias, que nós chamamos de dolinas, muitas vezes aparecem em lagos, muitos são sustentados exatamente pela existência de material pouco impermeável, que seriam argilas, solo residual, ou solo transportado, enfim. E aqui, então, para ilustrar uma cena desse tipo, vocês veem que tem uma série desses buraquinhos aqui, né, que não são buraquinhos, são bacias, são as dolinas, vocês devem saber, que são pontos que me mostram que, existe alguma coisa acontecendo no subterrâneo, que o solo aqui tem pontos, digamos, de infiltração, né? E essas dolinas, elas tanto evoluem em função do quanto castificado está o subterrâneo, né? Quanto mais espaços abertos eu tenho no subterrâneo, minha maior chance, né, de que o material da superfície seja introduzido através desses espaços formados, como elas também em si vão progressivamente ampliando o poder de castificação, porque elas coletam a água, né, na superfície e conduzem para exatamente alguns pontos mais específicos que vai começar a sofrer maior dissolução, e é um processo retroalimentado, vamos dizer assim, né? Aqui uma cena lá do Castro de Lagoa Santa, né, uma cena muito clássica, que é a dolina lá da Lapa Vermelha. Então, você tem uma bacia aqui, né? Uma bacia, a cena não mostra, não está muito aberta, mas a gente vê essa dolina, e o aspecto funcional do karst, a relação em que existe entre o ambiente externo e o ambiente já subterrâneo, né? Ou subsuperficial. Essa é uma dolina, para quem não conhece, que existem épocas, né, em que ela chega o nível dela subir em torno daqui desse espelhotema, às vezes um pouco mais, ou seja, ela fica totalmente ocupada por um lago. E existem períodos em que ela está totalmente seca. Então, é super dinâmica, né? Embora exista aí uma ocupação no entorno dessa região, que nós vamos ver também mais à frente. Eu deixei o esqueletinho aqui para me lembrar que este é um dos sítios mais importantes do Brasil em termos de arqueologia. Próximo aqui, nesse mesmo conjunto, tem à direita um conjunto de abrigos, né, que foi onde foi encontrado o crânio de Luzia, né, o material ósseo da Luzia, né, que é um dos nossos materiais mais importantes em termos da temporalidade da ocupação desses terrenos, né, do Brasil, inclusive, pré-histórica. Então, aqui é uma cena lá do abrigo da Lapa Vermelha 4, e aqui a área onde foi escavado, né, e encontrado os ossos, a alçada da Luzia. Aqui, a Nete, uma pesquisadora, né, arqueóloga francesa, que não sei se ela, acho que ela é francesa, assim, que esteve numa missão que durante muitos anos trabalhando em Lagoa Santa, né? E aqui já eu não conhecia essa foto, eu vi recentemente na internet, né? Trouxe para vocês verem. Que é um assunto que teve muito em discussão por causa da pretensão de ocupação do estabelecimento de uma fábrica de cerveja, né,
ali na região. Então, teve muita matéria discutindo possíveis impactos, porque seria uma instalação bem próxima, ou marginal, a essa dolina da Lapa Vermelha, né? Então, aqui o crânio de Luzia, na posição original que foi encontrado pela equipe da Missão Franco-Brasileira, em 75, sítio arqueológico da Lapa Vermelha. Muito bem, vamos agora voltar à nossa cena aqui, né? Para continuar nossa dinâmica do vejo, não vejo. Que mais eu vejo aqui? Então, aqui tem uma outra coisa evidente, que talvez você já tivesse batido o olho e visto de cara, que é justamente essas entradas, digamos, ou pelo menos esses convites a entrar, né, para dentro desses buracos, né, que se apresentam aí. Na verdade, assim, a exploração de um ambiente cavernícola antes de você estabelecer toda aquela estrutura, né, que favorece a acessibilidade das pessoas, existe, e isso é uma matéria que o Daniel vai falar muito amanhã, que é a exploração das cavernas, né? Não é atividade para muitos, poucos têm exatamente assim, se sentem exatamente convidados, né, ou atraídos por esse tipo de atividade. Mas aqui, ludicamente também, para mostrar para vocês que a gente está entrando agora nesse compartimento do terreno kárstico, né, que nem sempre envolve esses ambientes amplos e altamente, super, mega, lindamente ornamentados por espeleotemas, né? Então, existe um trabalho de conhecimento, de investigação, de exploração desses ambientes para justamente reconhecer esses valores cênicos, né? E outros valores que estão relacionados ao ambiente kárstico. Muito bem. E no subterrâneo é muito comum a gente se deparar, então, com esses rios, né? São verdadeiros rios, são canais que conduzem toda essa água infiltrada. Normalmente, ela é conduzida para canais preferenciais e se formam esses rios subterrâneos. Ou alguns lagos, né? Também amplos lagos. Aqui uma cena uma caverna na Bahia, no oeste baiano. Enfim, o que eu quero destacar com vocês é que, falando sobre todos esses elementos, a gente precisa sempre olhar para o cache ou para a caverna como um sistema que tem vários elementos que interagem mutuamente. Então, aqui eu estou destacando a comunidade biótica que existe, a gente tem um componente físico-químico e o componente entrópico, o componente físico-químico físico e químico, né, relacionado aí a toda a configuração desse ambiente. E temos aí alguns exemplos de quem são os agentes, né, que atuam no ambiente em favor de cada um desses componentes. Mas o importante é saber que eles se relacionam entre si, né? E a gente precisa sempre ter uma visão sistêmica a respeito dos ambientes kársticos, né? E aí nós vamos entrando, então, para essa questão de como é o modelo conceitual, né, desses ambientes. E esse bloquinho aqui sintetiza bem uma característica que é única aos terrenos kársticos, que nós vamos ver agora, que não é só essa configuração que se destaca mais pela porosidade dos condutos, mas, principalmente, nós temos no mesmo tipo de ambiente 3 condições da rocha e da sua condição, né, de karstificação, que tem implicações muito importantes em termos hidrogeológicos, né? Então, no mesmo pacote, no mesmo bloquinho aqui, eu tenho, vejam, um meio poroso, né? Um meio fissural, as fissuras estão aqui, e um meio de condutos, né? Então, eu tenho no mesma situação as 3 condições convivendo juntos, ou 3 tipos de porosidade que elas estão estabelecidas na mesma área, né? Digamos assim. Então, isso é muito importante porque cada um desses tipos de porosidade tem um comportamento diferente em termos da absorção, né? Da água, da retenção, do armazenamento da água e da transmissão da água, né, para o seu escoamento. Isso é muito importante porque tem consequências sobre a questão do próprio uso do manancial de água, né? Então, aqui esse outro bloquinho
conceitual em que mostra exatamente aquilo que a gente tinha falado, todos os componentes, a superfície, o solo com que sustenta uma vegetação, uma parte mais cartificada, superficial do bloco rochoso, que é chamado de epicarste, e em profundidade, o que a gente chama de endocarste, onde a carstificação já está mais direcionada a determinadas áreas preferenciais, certo? Então, o que nós estamos vendo aqui é que a gente tem uma porosidade, ou canais, uma porosidade de condutos, né, que permite um fluxo rápido da água, e nós temos uma retenção em um outro tipo de velocidade de permeabilidade dessa água, que nos traz um fluxo lento, mais lento, né? E o que fica retido, armazenado em outras partes da rocha, elas vão estar ali com uma dinâmica diferente de fluxo, né? Então, vamos ver como é que isso funciona. Bom, esse sistema que a gente está falando, ele é interessante, ele tem uma condição de verticalidade, né? Aqui uma gradação vertical aqui, né? Temos uma gradação lateral, que significa as áreas, os gradientes, né, que a gente tem, seja gradiente de topografia, ou seja gradiente hidráulico, né? Mas é importante a gente entender que existe uma múltipla, digamos, eixos de interação do subterrâneo para a superfície, né? E lateralmente também. Eu vou explicar essa questão lateral, por exemplo, quando você tem um aporte muito grande de água, né? Para num determinado momento chuvoso, e esse sistema não tem capacidade de escoar toda essa água que entra no sistema, provavelmente você vai ter um retrofluxo, né, digamos assim, né, que vai determinar toda uma condição, né, de dinâmica hídrica dentro desse sistema, né? Então, é isso. O que eu estou tentando levar vocês a compreenderem é que nós estamos falando de diferentes escalas no espaço, né? Então, esse bloquinho que a gente estava falando antes, né, é um recorte, por exemplo, que pode ter dentro de um grande compartimento de rochas, né, dessa natureza, carbonáticas, né, e que muitas vezes um rio que você acha aqui, que você está, por exemplo, entrou nessa caverna e está aqui diante do rio, ela nada mais é esse rio do que uma interação que está existindo dentro de um sistema muito maior, né? E muito dinamicamente variável, essas flutuações do nível, né, de água e tudo mais. Além do mais, como essas estruturas elas são ocupadas, digamos assim, pela água, né? Bom, então vamos trazer aqui, justamente para ilustrar, né, que às vezes um rio aqui, na verdade, faz parte de uma organização hidrológica, né, que deve ser vista como numa escala mais ampla. Então, é isso. Aqui, voltando a falar, nós temos 3 condições diferentes de porosidade: a porosidade de condutos, a porosidade fissural de fraturas, a porosidade aqui granular, né? E você, dependendo da escala que você esteja, seja ocupando o território, né, ou observando esse território, você pode estar dentro de um recorte específico aqui desse cenário maior. O que significa que você não está vendo o todo. É isso que é importante, que para você entender o karst, você tem que olhar para o todo e não se ater, por exemplo, a apenas um desses segmentos, caso você esteja restrito naquele recorte ambiental, aquela particularidade do karst. Isso é importante quando se fala em ocupação, por exemplo, por atividades, né, econômicas, fábricas, uma mineração e tudo mais, que você precisa avaliar qual tipo de impacto ou que tipo de possíveis modificações no ambiente essa atividade pode causar. Então, ela precisa ter uma visão mais ampla dessa condição heterogênea que é tipicamente do karst. Se estivéssemos presentes aí, eu ia dar uma paradinha para saber, tudo bem, vocês estão entendendo o que eu quero dizer com isso, né? Mas vamos adiante. É interessante porque isso traz algumas dificuldades para quem está buscando, por exemplo, água subterrânea, né? Ocorre que você pode fazer 1000 furos, né, 1000 poços e pode não dar em nada, né? Não conseguir achar alguma fonte, né, de
de algum manancial que possa ser explotado ali através daquele poço, né? Mas é uma questão, às vezes, de metros, né? E você pode... o que não significa que não existe água nesse sistema, né? Você pode estar próximo a ele, mas a forma como ele se organiza é uma forma muito heterogênea, muito mais heterogênea do que se fosse um meio poroso exclusivamente. Muito bem. Então, aqui, a gente tratando nessa perspectiva do geossistema aquífero do Karst, eu vou dar um exemplo aqui. Vamos pensar assim, nós temos 2 cavernas aqui, as pessoas estão entrando nas cavernas. Lá para dentro desse bloco, elas não se comunicam. Essa caverna aqui o conduto vira para a esquerda, essa aqui vira para a direita, e a pessoa que está explorando esses 2 ambientes, o espeleólogo, o pesquisador, o visitante, né, vai ter, então, uma ideia de que, bom, eu estou aqui, ali é uma caverna, aqui é outra caverna, né? Então, são cavernas diferentes. Esse é um conceito importante porque, juridicamente, a legislação nos fala, uma caverna é uma caverna, né? Ela está limitada até onde eu não consiga passar mais, até onde eu consiga entrar é uma caverna. Então, em termos jurídicos, né? Essas 2 cavernas seriam diferentes, são 2 cavernas diferentes. E quando na legislação, nós vamos ver no último dia, eu falo sobre que uma caverna é mais importante que outra, porque uma é maior do que outra, digamos assim, pelo critério da dimensão, nós estamos cometendo um erro por ignorância gigante, porque a caverna em si, ela não pode seguir esse conceito estritamente antropocênico. Porque aqui nós temos fluxos, aqui nesse exemplo ilustrado, nós temos fluxo biológico, fluxo de água, fluxo de sedimentos, enfim. Então, elas estão funcionalmente conectadas. É uma cavidade integrada. Então, observar ela só na perspectiva do que até onde eu consigo ver é um equívoco muito grande e a legislação tem se centrado muito nessa visão, né? Aqui, só para ilustrar, né? Por questões de metros, eu posso, com um poço aqui, pegar uma fonte, né, de água, alcançar, né, um manancial, e aqui, justamente por essa heterogeneidade da organização do Karst, pode ser que meu poço dê nada, seco, né? As informações que são tiradas através desses poços, elas são bastante restritas, né? Porque justamente nós estamos trabalhando, estamos vendo, né, essa condição super heterogênea da porosidade kárstica. Bom, então vamos um pouco adiante, olhando a caverna como aquífero, né? Então vamos lá nessa ideia de que nós estamos aqui com 2 cavernas diferentes, né? Bom, num momento de cheia, de chuva, que é um momento mais de seca, né? Um fluxo de base, é o nível mínimo da água, vamos supor que ela está passando por aqui. Em épocas de cheia, o que pode acontecer? Vamos simular uma situação. Essa caverna aqui, ela enche totalmente, né? E inunda partes superiores dela, enfim. Ela tem uma dinâmica totalmente diferente dessa aqui. O nível da água subiu, vocês veem que comparando daqui para cá, o nível da água subiu, né? Mas não aconteceu como aconteceu nessa outra aqui. Beleza, mais uma coisa para reforçar que são cavernas diferentes, né? Então, essa seria a dinâmica observada para cada uma dessas cavernas. O que significa? Por que essa aqui encheu mais e essa aqui não encheu menos? Porque existe existe uma relação com o meio subterrâneo e é justamente as áreas de recarga, né? Então, aqui, por exemplo, embora essa bacia de contribuição dessa caverna aqui, que vai direcionar a infiltração da água, né? Seja menor que nessa aqui, esse sistema tem provavelmente menor capacidade de escoamento dessa área, desses volumes que são injetados para dentro desse sistema. Neste outro aqui, embora seja uma área de captação maior, é um sistema que tem uma condição, digamos, de escoamento, de vazão muito melhor, né? Muito mais efetiva. Então, aqui nós estamos vendo o que seria a configuração de 2 cavernas, né? Dentro de um estudo que você vai fazer, olha, eu vou estudar um ano e ver como é que elas se comportam sazonalmente nesse ano.
Muito bem, então aqui eu tenho uma caracterização, são duas cavernas diferentes, eu já sei qual é a bacia de contribuição, isso é importante, a bacia de contribuição, porque ela significa a área de influência dessa caverna, ou seja, qualquer alteração, modificação dessa área de contribuição pode afetar minha caverna, e aqui eu tenho também já definido qual seria a bacia de contribuição. Bom, ocorre que, num sistema bem heterogêneo, eu posso ter uma situação que eu não peguei nesse ano que eu estou trabalhando, estudando, né? E numa época de super cheia, esse sistema se comportar um pouco diferente. Então, veja, numa super cheia, né, ou numa época de muita chuva, enfim, anos anômalos pode ser, eu começo a ver que esses sistemas eles podem se conectar, né? E nessa simulação, esse sistema está passando, digamos, água para dentro desse outro sistema, né? Essa conectividade aí entre os dois sistemas que aparentemente estariam apartados, né? Que estariam individualizados. Então, nessa condição de super cheio, o que acontece? A minha bacia de contribuição, ela mudou completamente, né? Aqui, a minha bacia de contribuição desse sistema, na verdade, ela começa a ser toda essa bacia de contribuição aqui, já que esse sistema está jogando água para esse outro sistema. Então, quando eu fiz a análise, né, a avaliação talvez de impacto e definir qual era a de influência dessa caverna, eu me equivoquei se eu tiver considerado que sua área de influência seria só essa. Na verdade, a área de influência dessa caverna aqui é toda essa bacia aqui, as duas unidas. É só uma questão de dinâmica temporal. Então, esses estudos, que são feitos, eles precisam considerar extremos das condições, né, especialmente climáticas, que possam modificar aquele cenário que eu estou vendo num recorte temporal específico, certo? Uma outra situação aqui sobre o vejo não vejo. O que eu vejo, por exemplo, nessa cena, uma área rural aqui, né? Que provavelmente está pegando água lá do subterrâneo, ao mesmo tempo também tem lá sua fossa, que está emitindo contaminantes, né? Provavelmente aqui para o sistema. Eu tenho uma caverna aqui, né? Tem uma dolina aqui, que eu também vejo, né? Em épocas de chuva, inclusive, eu vejo que essa dolina, ela capta água e libera para essa caverna aqui. Então, assim, eu já sei que esse sisteminha aqui, é o pessoal que mora na área lá, a água infiltra aqui e as folhas, o galho, não sei o que, ela aparece lá embaixo, saindo na caverna. Então, a gente sabe que esse sistema aqui está conectado, né, e tudo mais, como é que se comportam as coisas. Nesse caso, é evidente que eu não posso jogar lixo aqui, né, porque ele vai sair lá em algum lugar, vai se filtrar e vai repercutir numa caverna, por exemplo, conhecida. Bom, numa época de mais cheia, né, em que esse rio suba, pode ser que aconteça que essa água inunde a caverna e ela funcione como um sumidouro sazonal. Então, ok, já sei que essa caverna funciona como um sumidouro. Numa época, digamos assim, vamos supor que exista uma sobrecarga de chuvas, né, que aconteça a montante e súbito acontece um fenômeno, né, que é eventual aqui, em que a água, ao invés de... pode nem estar chovendo muito aqui nessa área, mas, sei lá, nas cabeceiras, na montante lá, em que a água sai, esse sumidouro se torna uma surgência de água, uma nascente de água. Às vezes é tão forte que ela pode inundar, até a dolina ficou cheia, né, lá atrás. Então, quer dizer, você tem uma sobrecarga hídrica. Então, isso é o que eu vejo observando nessa dinâmica temporal. O que eu não vejo, muitas vezes, é a configuração que está no subterrâneo. Eu tenho talvez um sistema, né, de drenagem, de drenos, né, em subterrâneo, que pode me levar a ter esses tipos de comportamento, digamos, inesperado pelo desconhecimento dessa situação aí, né? Então, aqui eu estou trazendo vocês para um pouco dessa complexidade, né, da caverna, do karst. Então, o nosso hábito é estar sempre enfocando lá, quando a gente vai visitar a caverna, quando a gente vai estudar a caverna, esse cenário no entorno imediato da caverna, né? Que é o foco na caverna que a gente usualmente tem, a legislação tem, né? E o que a gente não tem, o que a gente não vê ou não costuma ver, é o cenário completo. Então, aqui nós estamos na caverna, e aqui eu destaco, então, uma área de ocupação próxima, né? E eu destaco algumas estruturas da rocha, por exemplo, um nível que a gente vê aqui, olha,
que eu posso acompanhar, que é um nível que está mais destacado de dissolução, porque provavelmente uma estrutura da rocha que mais facilmente solúvel, né, ou castificada, né? E uma série de outros componentes aqui. Nós vamos dar uma passeada rápida, né? Aqui por algumas condições, por exemplo, um lixão aqui, que pode não estar percebendo que o solo, né, já alcançou, digamos, uma condição de baixa capacidade de depuração. Então, todos esses contaminantes penetrando por estruturas, né, preferenciais, alcançando aquele nível, né, que eu tenho maior facilidade de percolação. Eu tenho fossas estabelecidas aqui, tem uma área agrícola, provavelmente com defensivos, com outros possíveis contaminantes. As residências aqui, pegando essa mesma água para seu consumo, né? Um posto de gasolina com um tanque aqui, que pode, sabe lá qual a conservação, ou como é que são as condições exatamente dessa área, né, em que ela está colocada. Aqui o poço que alimenta essa comunidade, já espertamente passando do karst, né, e alcançando outras litologias, enfim. Tudo isso, de alguma maneira, pode, então, ter uma repercussão exatamente nessa aguinha que está saindo aqui, tá certo? E em tudo que essa água significa para esse ambiente, seja para a fauna, seja para pessoas que talvez consumam essa água e tudo mais. Então, é isso. A ideia é que a gente não pode olhar para uma caverna na perspectiva restrita dela. E aqui, então, um modelo que eu diria que resume tudo que está envolvendo esse ambiente da caverna, que está destacado aqui. Então, a caverna está aqui, mas a gente tem uma série de outros componentes que vão que vão causar alguma influência sobre essa caverna. Então, o solo, como é que está o grau de castificação da rocha, né? Aqui a gente está com condições de recarga difusa, né, que o solo contribui, mas, no entanto, em subterrâneo, essa recarga ela pode ser direcionada para áreas preferenciais, como está aqui, né? Então, temos a recarga difusa, temos a recarga que é concentrada e direcionada, né? Cada uma dessas infiltrações vai ter um tempo de percolação diferente, ou seja, eu posso ter uma sazonalidade até invertida expressa dentro da caverna, um retardo, digamos assim, de se expressar um momento de chuva lá dentro da caverna. Tem várias cavernas que eu tive a oportunidade de conhecer, em que elas são secas no período chuvoso e elas estão cheias no período de seco, ou seja, mostram que tem um retardo, né, dessa resposta às chuvas, né? E aqui, então quando o espeleólogo ou um pesquisador, um explorador, né, ele está ali dentro da caverna, observando todas as questões, todos os valores que podem estar associados, né, a fauna, enfim, é preciso ter sempre consciência desse entorno, né, de todos esses aspectos que influenciam aí essa configuração da caverna, aqui para a gente destacar. Então, tem a fauna aquática, tem os invertebrados, que muitas vezes são invisíveis, especialmente para quem não é biólogo, né? A gente cansa de passar sem ver, sem perceber esses elementos, aqui uma ossada fóssil, né? São todos valores relacionados aqui a esse meio, né? Então, aqui nós estamos destacando os componentes do karst. E aí tem outros valores associados. Deu uma pane aqui, tinha que aparecer uma outra coisa aqui, que é a beleza cênica, né, que a gente está vendo, as questões arqueológicas, as questões paleontológicas que a gente viu ontem, outros aspectos, né, que interessam a ciência, como a expressão, né, da evolução do ambiente registrado nos espeleotemas, a própria fauna subterrânea, né, entre outros valores associados. Todos esses valores associados, isso é o nosso enfoque da aula de amanhã, desses valores, né? Eles têm que ter sempre observados dentro dessa perspectiva do que é o karst que está no entorno, né? O valor educativo que existe, né? A percepção para as pessoas de que ali dentro daquele ambiente da caverna, né, é o reflexo de muitas coisas que acontecem no exterior. E uma outra coisa, aqui falando um pouco sobre essa evolução do karst, que essa configuração que eu estou mostrando aqui, ela vai ser variável em função
do grau de evolução do karst. Então, todos esses aqui expressos são fases de desenvolvimento do terreno kárstico, né? Que a gente deve entender como fases evolutivas. Então, eu vou estar em algum terreno kárstico que já está numa fase evolutiva mais madura, outros que ainda estão juvenis, e eles vão ter tipos diferentes de configuração, né? E o principal é que nessa evolução, né, entre uma fase mais juvenil, né, em que começam esses elementos de solução a serem formados, evoluindo, eu tenho um aumento da conectividade dessa porosidade, desses condutos, a formação desses condutos que são compreendidos como cavernas, né? Conforme o karst evolui, eu tenho um aumento da conectividade desses elementos. E conforme o karst evolui mais para a sua fase tardia, o que ocorre é que eu vou tender a ter uma fragmentação. Então, eu começo a ter pedaços desse sistema que são reliquiares e já estão desconectados do resto do sistema como um todo. Então, essa percepção de qual é a fase, como é que essa configuração do karst vai me permitir entender muito das questões da vulnerabilidade dele e também da reconstrução dessa evolução histórica, né? E lembrando que sempre passa por um processo de rebaixamento do nível da água, ou de incisão, né, vertical desse nível de base, e com isso eu vou ter sempre sistemas sendo abandonados, né, ou ficando inativos, e sistemas em formação. Então, eu tenho na vertical coisas que estão superativas e coisas que já estão menos ativas, pelo menos na perspectiva hídrica, né? Então, aqui só também um modelinho muito usado, né, por aí, que mostra essa evolução do rebaixamento do nível da água e a configuração, né, desses espaços subterrâneos. Lembrando também que esse é um processo que, no tempo, pode ocorrer ciclicamente. Não só ciclicamente em relação à sazonalidade, essa variação do nível da água, né, de cheias e secas, que acontece sazonalmente, períodos de cheias e períodos de seca e chuva, mas também ciclicamente ao longo do tempo. Então, vocês vejam que agora vai aparecer que a formação dos espelhotemas mesmo, que a gente vê, né, como existe na Gruta de Rei do Mato, ela acontece quando você já tem esse tipo de atividade hídrica ou do nível da água já ter rebaixado. Mas lá na região de Bonito, por exemplo, o que a gente tem é cavernas que já estavam bem ornamentadas, que hoje se encontram inundadas novamente. Então, existem esses ciclos que estão relacionados bom, tem uma série de fatores, né, mas relacionados a variações climáticas. Ontem a gente viu um modelinho, né, sobre as questões orbitais da Terra, né, e também tem outras questões relacionadas à própria tectônica, segmento de terrenos e tudo mais. Bom, vamos adiante aqui. Então, assim, o karst, ele precisa ser visto como um conjunto de componentes, ele é integrado por uma série de compartimentos. Então, aqui estão ilustrados alguns desses compartimentos, né, que a gente... eu destaco aqui, por exemplo, os sumidouros, né, ou as dolinas, aqui um afloramento calcário. Nessa área em que você predomina uma cobertura de solo, você tem um desenvolvimento de dolinas, então aqui tem um compartimento aqui de dolinas, um planalto de dolinas, uma área mais ocupada por uma lagoa, digamos assim, né? Uma área mais exposta, a própria configuração das cavernas, que podem retratar diferentes níveis de desenvolvimento, né? Então, são todos compartimentos desse ambiente maior, né? Então, uma lagoa cárstica que pode receber água da superfície ou enviar, né? Ou ser quem alimenta o sistema kárstico, um sumidouro aqui relacionado à madolina, a caverna, enfim. E aqui o epikarst, né, com a sua configuração, conforme a gente já viu, né? Quando você olha para um desses compartimentos, agora entrando mais num olhar mais focado, mais micro, né, em relação ao macro, o que a gente percebe é que em cada um desses componentes que eu sinalizei aqui com esses indicativos, existe uma interação mútua aqui dentro.
né? Aqui nesse pequeno recorte aqui. Então, aqui a gente tem uma escarpa, a gente tem a mata seca de afloramento, a gente tem a mata que está ocupando aqui as vertentes, o contorno, né? A superfície do entorno da dolina. Enfim, se eu quero, se eu penso em fazer alguma modificação, né? Alguma alteração nesse ambiente provocado, né? E eu preciso saber qual é o impacto que essa modificação vai incidir sobre esse ambiente, eu preciso observar quais são essas relações. Então, existem algumas técnicas, né? E aqui eu estou mostrando um diagrama de relacionamento em que eu faço uma análise sobre quem depende de quem, ou quem influencia sobre quem, dentro desses elementos que podem ser descritos aqui na dolina, né? Então, aqui, olha, vamos fazer um exercício rápido, né? Focando esse elemento aqui, que é o microclima da dolina. Aqui tem todo o microclima. Esse microclima, por que ele está aqui? Quem que define, quem que favorece a existência desse microclima especificamente? Então, a gente tem, olha, a própria escarpa, que causa um sombreamento, o sumidouro, que permite aqui, digamos, uma umidade maior, né? A vegetação que está na vertente aqui, né, da dolina, a mata, né? A mata, a própria vertente, né? Também influencia nesse microclima. E quem que depende desse microclima? Uma biota, que pode ser essa biota intersticial, a rocha, ou a própria biota não cavernícola, ou aquela fauna que visita a caverna eventualmente. Ou seja, esse diagrama de relacionamento me mostra o seguinte: se eu fizer alguma modificação em um desses elementos, eu vou ter, por consequência, um impacto sobre esses outros elementos que estão relacionados. Então, é uma cadeia de relacionamento que me mostra, olha, uma modificação num elemento pode gerar uma cadeia de consequências sobre os outros elementos, né? Aqui um outro exemplo sobre o sumidouro, a mesma coisa, né? Os elementos que são influentes ou que são influenciados pelo sumidouro. Então, se esse sumidouro, por exemplo, for soterrado, né, alguma coisa assim, parar de funcionar como ele funcionaria, obviamente eu vou ter uma repercussão sobre os outros elementos, né? Isso só para dizer que é preciso observar todos esses elementos para saber o grau de resiliência, se alguma modificação, né, que possa ser feita, como esse sistema vai suportar e depois retomar as suas condições originais. Muito bem, então, agora saindo dessa visão mais micro para uma mais macro ainda, que normalmente os terrenos kársticos eles estão relacionados a ambientes externos ao próprio kárstico, que influenciam sobre ele. Então, aqui, territórios ou ambientes de outros tipos de rocha, né, que podem ser áreas de recarga, áreas de fornecimento, né, de matéria, de fluxo de matéria, para dentro do karst. Então, essas áreas de entorno do karst, elas são muito importantes e muitas vezes elas precisam ser manejadas para que o seu uso não tenha uma repercussão muito drástica, né, muito séria sobre o karst. Deixa eu ver aqui quanto tempo aqui. Tá. Muito bem. Aqui, então, só dando um exemplo aqui exatamente dessa situação de uma área que está fora do karst, no entanto, ela é influente sobre o karst. E aqui ilustrando um sistema, né, aqui todo de condutos, né, uma caverna, com uma dinâmica natural que está aqui, todo um sistema que está configurado para funcionar dessa maneira, sem que haja nenhuma modificação aqui do ambiente. Então, aqui nós estamos ilustrando, por exemplo, uma nascente, né? Uma nascente aqui nessa base, nesse fronte aqui dessas exposições de rocha. Uma nascente eventual aqui que funciona só quando há muita chuva, né? O pessoal que mora lá, que ela tem uma nascente lá, mas ela fica seca a maior parte do tempo. Tem uma outra caverna aqui, que em princípio não tem nada, né, em termos de expressão, por exemplo, não é uma nascente que funciona, mas ela está integrada a esse sistema aqui, e tem as áreas de recarga desse sistema que vem de um outro tipo de ambiente que está montante, né?
Bom, a gente vai falar sobre isso e eu vou todo esse olhar, né, sobre essa organização, né, essas relações de ambientes aí, a gente vai falar e eu vou então agora levar vocês para um passeio. Não sei se todos já tiveram oportunidade de ver, né, de explorar uma imagem, né, de satélite. E aqui eu vou fazer um passeio com vocês usando o Google, né, o Google Earth. E aqui nós estamos exatamente com o recorte do território de Sete Lagoas aqui. Esses pontinhos que apareceram são as cavernas que estão cadastradas, que são conhecidas, já foram estudadas. Né? Inclusive, vocês veem que existe uma grande concentração numa área mais aqui a leste, sudeste, né? E uma concentração de cavernas mais marginais aqui à cidade, que a gente imagina alguns motivos óbvios e alguns não tão óbvios, né? Mas só para trazer um dado para vocês, né? Hoje a gente tem 269 cavernas cadastradas no município de Sete Lagoas. Isso é uma pesquisa que foi feita no Cadastro Nacional, do SECAV, né? Botei aqui o filtro Sete Lagoas, então tem lá a listagem e pode ser consultadas as características de cada uma delas, quando existem informações descritivas dela. A maior parte não tem informações descritivas nesse cadastro. Mas o fato é que nós temos 269 cavernas cadastradas hoje no município. Quando a gente pega aqui, esse é um mapa geológico, né? A gente começa a entender por que existem tantos esses pontos aqui e não tantos aqui em Sete Lagoas, né? Na região mais para sul, ali, Lagoa Santa, Vespasiano e tal, porque, na verdade, nós temos expostas as rochas calcárias, os carbonatos, né? Da formação Sete Lagoas aqui, da formação Lagoa do Jacaré aqui em cima, nós vamos ver um pouquinho sobre essa questão estratigráfica, né? E o que a maior parte dos terrenos ocupados aqui em Sete Lagoas são de rochas não carbonáticas, que são da formação, ou não completamente carbonáticas, que são da formação Serra de Santa Helena, né? Então, temos aqui, olha, as cavernas, engraçado que elas ocorrem exatamente onde você tem a exposição de rochas aqui, né? Enfim, então, vamos lá fazer um sobrevoo rápido para a gente ver exatamente esse contexto aqui. Opa, não foi, deixa eu ir lá direto no Google. Vamos ver aqui. Então, ó, nós estamos... Aquele recorte de Sete Lagoas, né? E vamos, então, partir daqui. Deixa eu tirar aqui. E fomos lá em direção mais ao sul, aonde que é isso aqui? É o aeroporto de Confins, né? Observem a configuração do território, né? Nesse sobrevoo. Aqui nós estamos passando pelo sítio da Luzia, Lapa Vermelha, lembram dele? Aqui acho que é esse sítio ou esse aqui. Olha a proximidade de uma mineração ali perto, né? Outras minerações, e esse terreno fortemente ondulado, né? Com exposições de rochas, muitas dolinas e muitas cavernas cadastradas. Aqui nós estamos, então, indo já em direção às Sete Lagoas, com esses afloramentos calcários, muitas cavernas, né? E notem, aqui também um outro visual já chegando no município, né? E notem nessa cena que vai aparecer agora a configuração do terreno, né? Aqui a gente já vê alguma serra, né? Que é justamente a Serra de Santa Helena. Então, chegando no município e talvez uma visão mais familiar para quem é da região, né? Aqui a serra, né? E chegando já mais próximo ao próprio sítio, né? Da Rei do Mato, a BR aqui, né? Aqui é o estacionamento, a entrada da gruta, e o que tem também nesse cenário maior aí da gruta, atrás dela, né? Esses afloramentos relacionados. Enfim, o que dá para ver nesse passeio, né, é que existe também uma questão altimétrica pela organização estratigráfica dessas unidades que estão entre as unidades carbonáticas, as não carbonáticas, né? E aqui, para a gente ter... esse terreno está com uma elevação exagerada, para a gente perceber melhor, né? E aqui a gente, então, fez um passeio. Quando a gente trabalha para entender, estuda o karst, a gente precisa fazer essa visão mais regional, digamos assim, né? Para começar a entender a configuração do território de uma forma mais ampla. Voltando aqui, então, por que eu quis fazer isso?
para a gente também ter uma visão mais geral sobre a relação desse território kárstico que a gente está com o seu entorno, né? E aqui é muito importante a gente pensar que existem diferentes rochas que elas vão estar relacionadas, né? Elas podem estar florando logo ali onde a gente está no nosso foco ou distando um pouco do nosso foco principal. Mas o fato é que a gente tem conjuntos de rochas, né? E aqui as rochas carbonáticas, nesse exemplo, que não é o de Sete Lagoas, é na Bahia, esse aqui, nós temos a rocha carbonática aqui sobreposta por outros tipos de rocha que não são carbonáticas. E essas rochas que estão acima, elas vão exercer muita influência sobre a configuração do que está abaixo ou do que está montante em relação ao que está jusante, né? Que é mais ou menos esse cenário. Essa unidade que está aqui, né, a montante do sistema kárstico, seria representada aqui, né? Nesse caso, é uma área de rochas areníticas, né? E eu quero mostrar para vocês aqui a configuração temporal, né, da ocupação desses territórios, certo? Então, aqui a gente tem um conjunto de uma sequência de imagens que vai desde 1984 a 2020, em que essas áreas mais claras que estão aqui, elas retratam a ocupação do território. E essa ocupação, principalmente áreas para a agricultura, nesse caso, ela se intensificou muito nesse passar de tempo aqui, e, obviamente, ela vai ter, ocorrendo nesse domínio aqui, ela vai ter uma potencial e, na verdade, efetiva repercussão sobre os terrenos kársticos que estão relacionados a esse território, né? Então, modificações que aconteçam, né, dentro desse ambiente, fora do kárstico, também vão ter possíveis repercussões sobre o terreno kárstico. Então, por exemplo, aqui, vocês imaginem os efeitos da retirada, da remoção da vegetação, da cobertura do solo, né? E aqui alguns exemplos de situação que está ocorrendo dentro do karst e fora dele também, né? Então, imaginem a possibilidade, o que acontece com essas áreas que estão expostas quando chove muito, né? Elas já não têm mais uma cobertura de vegetação, e nós estamos falando de uma rocha que está abaixo, né? Que é extremamente fraturada, extremamente karstificada. Então, esses materiais passam a ser mais facilmente levados para dentro desses espaços, causando o quê? O entulhamento desses espaços. Obviamente, isso muda totalmente a dinâmica, principalmente de condução hídrica desses condutos, né? E muitos desses territórios não têm a percepção, né, da vulnerabilidade dessas áreas, né? E a gente encontra lixões estabelecidos sobre esses ambientes super frágeis, vulneráveis, né, à contaminação. Aqui um exemplo, né, de uma próxima ao município, né, em que o pessoal usa a dolina, né, para quê? Para jogar restos de, sei lá, material hospitalar, farmacêutico, resto de coisa de agricultura. Então, as pessoas acham que é uma boa solução tirar isso da visão, jogar numa dolina, né? E isso você não tem a menor noção do potencial risco, né, de contaminação, especialmente dos mananciais, né? Enfim, então o que nós temos aqui são coberturas que, uma vez expostas nessa vegetação, elas podem carrear materiais e literalmente entupir esses condutos que tem daqui para cá, né, que estão configurados aí no subterrâneo, o que muda totalmente a dinâmica hídrica desses sistemas, né? Aqui também uma situação, né, de coberturas que não são carbonáticas, mas elas têm uma relação com esses ambientes. Então, muitas vezes você começa a perceber que existem variações acontecendo aqui, né, na condição da sedimentação dentro das cavernas, e a gente vai fazer aqui uma simulação, deixa eu voltar aqui, sobre uma situação digamos, de retirada da cobertura do vegetal aqui nessa área, né, com maior carga de sedimentos, né, de detritos, sedimentos, para dentro desses sistemas. Obviamente, você começa a entulhar esses sistemas aqui. E aquele a capacidade de infiltração, a infiltração da água também pode mudar e se tornar mais, digamos, mais intensa, né?
com repercussões na montante, na parte a montante desses sistemas de condutos, né? Então, vamos simular aqui um possível efeito, né? Acontecendo aqui. Então, esse sistema foi entulhado aqui por materiais que vêm sendo carreados, né, da superfície para o meio subterrâneo, né, com essas chuvas. Então, o que pode acontecer? Com esse entulhamento do sistema, as minhas nascentes aqui, primeiro efeito, elas vão parar de funcionar, né? Por outro lado, eu posso induzir o funcionamento, né, por exemplo, a inundação de áreas que eram inesperadas, né, de acontecer, o que pode causar danos também, prejuízos, né? De repente você começa a inundar áreas que nunca antes tinham sido inundadas, né? E numa situação extrema, nesse modelo aqui, até esse sumidouro parar de funcionar, forçando o sistema a mudar a sua rota, a configurar outros tipos de rotas, né? Que também não se sabe qual é o efeito que isso pode acontecer. Então, isso é um modelo assim meio extremo e digamos assim, caricato, né? Mas é real. De fato, essas coisas acontecem. Tanto é que nessas áreas aqui, né? Que existem pessoas, né? Existem um ambiente rural que dependem, inclusive, a gente vai ver algumas ilustrações dessas nascentes, né? Então, aí a gente começa a entender, na perspectiva natural, né, por que um rio desse pode secar, né? Existem processos naturais, mas também, cada vez mais, existem a possibilidade da ocupação humana está causando alterações significativas nesses ambientes, né? Então, como eu tinha falado, nessa região mesmo, essa é uma área lá da Serra do Ramalho, né? A gente tem inúmeros exemplos da comunidade rural que depende da água, seja para dessedentação animal, às vezes para o próprio consumo, ou para suas lavouras, né? Dessas águas que estão aparecendo, né? Que surgem ou que estão ali próximas à superfície nesses locais. Então, uma vez que esses sistemas tenham sido modificados, eles podem ter impactos significativos até para a própria ocupação, né? Aqui mais algumas ilustrações a respeito aqui tem um cano, né, que passa desde lá de dentro, o pessoal pega na caverna lá dentro, vem com um cano, metros e metros até sair ali na superfície, né? Então, a gente tem que pensar que existe uma dinâmica ali de convívio também desse ambiente, né, que precisa ser observado, que pode sofrer impactos, né, de qualquer modificação. Eu já estou chegando no final. Agora, isso a gente estava até agora falando sobre um cenário mais rural, né? Agora, imaginem as situações que podem acontecer quando você está tratando de um ambiente urbano, né? Que é o caso de Sete Lagoas. Então, aqui a gente tem uma configuração, né, geológica, com uma série de atividades ou de características da ocupação, né, que estão conduzindo a alterações nessa configuração natural do ambiente, né? Então, quais repercussões isso podem ter, né? Bom, então, aqui é uma ilustração, exatamente, é um artigo, né, publicado sobre a geologia da hidrogeologia de Sete Lagoas. Eu vou disponibilizar esses artigos e alguns deles estão em inglês, mas no nosso ambiente da aula, né? E o que acontece o que pode acontecer exatamente, aqui seria uma representação da cidade de Sete Lagoas, né? O que vai acontecer, que pode acontecer, né, no caso desse tipo de ocupação aqui, vai ser objeto da nossa próxima aula de amanhã. Então, agora, vocês devem estar dormindo, é isso aqui, para colocar, para parar essa situação, né, de uma aula chatinha, né, como essa, eu vou chamar o Daniel, que tem imagens super incríveis e uma forma de olhar para o CAST muito mais convidativa, né, do que essas questões que eu trouxe. Então, Daniel, se quiser, vou parar o meu compartilhamento aqui, e acho que nós vamos deixar as dúvidas para o final, né, e a nossa interação. Bom demais, Mila. Muito legal.